Vital do Rego Filho, ministro do Tribunal de Contas da União. E eu considero hoje o Tribunal de Contas da União, junto com a CPI da Covid do Senado, os dois bastiões da preservação da democracia no Brasil. E então eu convidei Vital para vir nos falar aqui sobre as atuais circunstâncias. A posição do Vital é uma posição muito delicada. Ele é ministro do tribunal e ele não pode falar tudo. Então eu combinei com ele o seguinte: eu pergunto, se ele puder responder, responde. Se não puder, diz não vou responder. Mas tudo vai ser preservado na gravação. Olá, Vital, que prazer te ver de novo, rapaz. Fala, Neumann. Que bom te ver bem, graças a Deus, mesmo em tempos tão sombrios como esse. Estou vendo que você está alegre, feliz. O teu público tem que saber que nós temos raízes comuns e que este período, neste ano, era obrigatório o nosso abraço, era obrigatório o nosso vinho em Campina Grande, era obrigatória a sua presença em Campina Grande, né, que tanto nos enche de alegria. Você sabe, você é um homem muito querido no Brasil, especialmente na minha terra. Mas lhe ver assim bem, eu já me sinto agradecido a Deus pela sua existência. Tudo Obrigado, bem? Vital. Ô, Vital, tá vendo a camisa aqui? Uhum. Tô. Isabel lamentou muito a gente não ter ido a Campina Grande, do São João, mas me comprou uma camisa de São João. Agora, Quadrícula. eu acho que não é bom o veneziano ver esse vídeo, porque eu estou comemorando aqui o campeonato do Campinense. É verdade, é verdade. O Campinense ganhou com o time salário mínimo. O time salário mínimo. Mas o veneziano tem um problema. Ele além de ser 13 anos, ele tem dois filhos, os dois filhos dele, raposeiros doentes. Então, imagine a onda que foi na casa dele essa vitória do Campinense. Aí, senador! Aí, senador, estou aqui comemorando o campeonato. Eu quero antes da gente começar mesmo aqui, mas já gravando, eu quero te contar que meu pai me levou para o primeiro jogo de futebol que eu vi na vida. Foi a maior paixão da minha vida até hoje, é o futebol, é o Flamengo, é o Campinense. E foi um jogo Campinense 13, o Campinense foi ex-campeão e formava com Augusto, Ivo, Zé Preto, Ticarlos e Janca, Tonho Zeca e Araponga, Zé Luiz, Ruiter, Cocó e Abelardo. Acho que você nem tinha nascido. Meu pai era diretor de futebol do Campinense. Pois Tem então. tem um hino do Campinense sobre esse hexacampeonato, que depois eu vou te mandar o áudio dele. Eu tenho gravado, os Ah, caras mandaram para mim, depois eu vou te mandar o áudio dele. então vamos comemorar juntos. Escuta, Vamos. Vital, um dia desse eu faço um comentário de manhã na Rádio Eldorado e aí eu reclamei da mãe do Bolsonaro, que não educou direito. E uma senhora, que até hoje eu não sei o nome dela, reclamou quando eu não falei dos pais, porque ele tinha pai, né? Então eu fiz uma homenagem à mulher e citei a Ana Reis, presidente do Tribunal de Contas, e citei a bancada feminina da CPI da Covid. Cito também a dona Nildinha, tua mãe, senadora, no lugar do nosso querido amigo saudoso Zé Maranhão. Né? Como é que você se sente hoje no Tribunal de Contas da União segurando, junto com a CPI da Covid do Senado, são as únicas instituições que garantem a democracia no Brasil. Você sente o peso dessa responsabilidade, ministro Vital do Rego Filho? Sinto, Neumann, com a liberdade, com a relação que nós temos, nada nessa entrevista vai ficar sem resposta, só quando constitucionalmente eu não puder responder. E com respostas afirmativas e profundamente verdadeiras. Eu sinto o peso porque, além da condição de controlador, né, além da condição que a lei me exige de controlar aí a transferência de mais de 650 bilhões de reais que já foram gastos nesta pandemia, e gastos de forma, aí podemos conversar sobre isso, de forma muitas vezes equivocada, nós temos que auditar tudo isso, porque o dinheiro sai da União. E, por força da Constituição, todo o dinheiro que sai, cada centavo que sai da União, que vai para estados e municípios, é o TCU que passa a ser o controlador dessas contas, para julgar cada um desses contratos. E aí a responsabilidade aumenta muito de plenário, e agora, do mês passado para cá, está drenando para mim todos os processos, as representações
que estão envolvidos com a pandemia. Então, eu sou relator da saúde, e aí acrescente-se a isso essa responsabilidade. Mas, ao tempo em que é uma responsabilidade, a gente vê que o Senado está cumprindo o seu papel com a CPI, né? O TCU cumpre o seu papel todos os meses, mandando relatórios de monitoramento, né? Mandando determinações, recomendações, e eu espero que a gente possa, ao fim e ao cabo de tudo isso, sairmos vivos, né, sob condição biológica, e sairmos com um Brasil diferente, com um mundo diferente. Vital do Rego Filho, ministro do Tribunal de Contas da União. Eu quero lhe dizer o seguinte: durante muito tempo houve uma onda no Brasil de política nova, a política velha era uma política desgastada. No entanto, a tal da política nova está dando no fascismo, uma possibilidade de autogolpe. Eu acabo de ler isso aqui. Esse cara aqui, Antônio Scurati, ele é um lombardo, é milanês, como meus netos. Eu tenho 3 netos milaneses. A Stella, a Ana e o Giulio. A minha filha Clarice mora em Milão, e esse livro retrata o golpe parlamentar que o Benito Mussolini deu. O Benito Mussolini não deu o golpe militar, não deu, o golpe dele foi parlamentar, anos e anos no parlamento construindo o golpe, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Agora, a resistência a esse golpe vem da tradição política da democracia brasileira. Eu quero então lembrar o seguinte: a presidente do Tribunal de Contas, Ana Arraes, pertence a uma oligarquia, os Alencar. A origem dessa oligarquia é a Bárbara de Alencar, lá da Chapada do Araripe, casada com um comerciante português que deu esse sobrenome, e dela saíram o Zé de Alencar, o romancista, meu herói na adolescência no seminário em Campina Grande, com o livro Minas de Prata, o Miguel Arraes, pai da Ana, a Ana, o filho Eduardo, o neto João, que é prefeito do Recife, o escritor Paulo Coelho, né? E outros. Eu quero lembrar também que o relator da pandemia vem de 2 oligarquias, não é de uma só. O pai é da família Rego, o Major Veneziano, pai do meu amigo, querido amigo, grande orador Vital do Rego, era parente do Xiqueraque do Rego. Inclusive, por essa época, um parente do Xiqueraque que eu publiquei, o André Heraque, teu primo, está lançando um livro aí novo na praça. O André é um competentíssimo, né? E a tua mãe é filha de Pedro Moreno Gondim. E eu vou te contar uma história. Em campanha, Pedro Gondim foi eleito em 60, é isso? 60. Eu tinha 9 anos e eu fui encarregado de saudar o Pedro Gondim. E eu fiz um discurso saudando o Pedro Gondim em Uiraúna, e no meu discurso eu dizia o slogan do teu avô. Como é que era o slogan do teu avô? Tá com medo? Não, tô com Pedro. Isso aí. Tá com medo? Não, eu tô com Pedro. Então, tá com medo? Não, tô com Pedro. Uma campanha épica, talvez a campanha mais memorável da história política da Paraíba foi aquela. O Pedro Gondim era do PSD, era dissidente. O UDN não apresentou candidato, apresentou um apoio a essa dissidência do Pedro Gondim, que derrotou Janduí Carneiro, que era primo do Rui Carneiro e que era o chefão do PSD e que era grande orador também. Grande orador, favorito, tinha maioria na Assembleia, meu avô saiu do governo porque não tinha reeleição, não tinha instituto da reeleição, ele teve que renunciar, e quem assumiu... porque o Pedro era vice, era vice. Né? Era o vice. Vice anterior do Flávio Ribeiro Coutinho. Flávio Ribeiro Coutinho. Isso, Flávio Ribeiro Coutinho. Então, como é que você vê mais essa responsabilidade? Quer dizer, a responsabilidade de ter nas costas também a manutenção da tradição de democracia, que é familiar. Porque teu pai talvez tenha sido um dos maiores oradores da história da Paraíba, mas também foi um grande político, né? Meu pai votava nele. O teu pai foi muitas vezes ao Iraúna visitar o meu pai, e ele muitas vezes, teu pai, sentou numa rede minha, que era um risco muito grande, porque naquele tempo não era garantido, não tinha uma bacia embaixo da rede, viu? Verdade. Mas, olha, Delber, eu sinto, assim, eu já estou muito calejado, o TCU já me deu muita experiência. Foi uma transição que eu tive, assim, grandes dúvidas, porque eu tinha um projeto no Senado,
eu estava pré-candidato à sucessão lá na mesa do Senado, e apareceu essa oportunidade que os colegas do Senado, por unanimidade, eu tive um voto contra, quase unanimidade, me colocaram no TCU. Depois dessa transição, eu me adaptei. É um mundo novo, é um mundo diferenciado, porque tudo passa por lá, né? A gente ganhou muito, nós ganhamos muito com legislações infraconstitucionais, nos dando espaços para agir, né, em nome do controle, né, em nome da existência de alguma instituição que possa dar freios à ação do Estado. E agora, na condição de médico, porque isso me facilita estar como relator sendo médico, né? A terminologia fica mais fácil, a linguagem fica mais simples para o trabalho com os meus colegas. Agora, para ter uma ideia, nós estamos auditando, ou já auditamos e votamos, 120 processos, só até agora na Covid. Me parece que já tem mais 40 aí no trabalho da unidade técnica. Nós temos uma equipe grande e fizemos, graças à ideia de um grande pernambucano, seu amigo, que é muito bem a você, José Múcio Monteiro, né? Figura muito carismática e teve uma passagem muito importante no tribunal, logo que apareceu a Covid, em março, né? Porque a Covid não é de março, a Covid é de dezembro do ano anterior. Né? Já se sabia que tinha lá o vírus se propagando no Oriente, especialmente a partir da China, mas não se fez nada, né? No Brasil, em nenhum local que eu conheça em termos de prevenção. Ainda teve no Reino Unido alguma coisa, mas Estados Unidos não fez nada e chegou agora em março. Mas em março, o que é que nós fizemos? Abrimos um aplicativo chamado Coopera, que você entra no Coopera, certo? E encontra todas as auditorias, todos os monitoramentos, todas as representações que foram enviadas para o TCU e já votadas. É a contribuição nossa em nome da democracia, que tem como princípio a transparência, né? E o Coopera tem sido, esse trabalho tem sido, digamos assim, a doutrina que a CPI tem utilizado para as arguições. Eu digo sempre, numa linguagem que você sabe muito mais que eu, a boneca do texto dos senadores é a doutrina do TCU, os dados. E aí entram digamos assim, os posicionamentos políticos, entram as vias de ordem partidária, ideológica. Mas o texto base, o esqueleto, é o trabalho que a gente faz a cada 2 meses. Estamos no 6º trabalho, né? E é um trabalho, por exemplo, eu fico na saúde, antes era o ministro Benjamin Zimmer, eu fico também no Centro de Governo, que é um grupo que tem como a gestão da pandemia. Eu também sou relator, porque já era relator, e o ministro Bruno Dantas fica com as ações econômicas e orçamentárias. Então, nós agora temos essa digamos assim, essa especialização, né? Como diz na linguagem jurídica, eu sou prevento para essas matérias. Tirou daqui, eu ia falar, você é prevento. Mas eu quero, antes de chamar a atenção, para o fato de você é médico. Agora, não é um médico qualquer, não. Você é médico formado numa faculdade que foi criada por um dos heróis da minha vida, o doutor Severino Bezerra de Carvalho. Grande mito da medicina no Brasil e de ética, da ética. Um herói para mim. Que era também romancista, sob o pseudônimo de Seno Beccaio. Agora, como médico, como é que o senhor, ministro, filho, acompanha essa discussão sobre ciência, negacionismo, e agora o novo termo que apareceu com a Covaxin é negacionismo. Negacionismo, né? De trás para frente, o negacionismo ele está sendo tratado especificamente num processo que está com o Benjamin, porque ainda foi representado o TCU quando começou a ver que existia disparidades de preços de vacina
né? A própria unidade técnica representou ao ministro relator à época, o Benjamin, para entender por que as vacinas estavam com preços, algumas mais ou menos uniformes e outras muito além do que se espera em termos mediais, né? Em termos médios, né? E aí, esse processo, esse negacionismo está sendo tratado pela unidade técnica, como está sendo tratado agora pela CPI, com a evisceração, né, de fatos que vêm à tona todo dia, né, com o negacionismo de algumas autoridades. Agora, eu vou para os dois. Como eu vejo? Eu acho que a ciência, né, é a base de qualquer pensamento humano lógico, do homem médio, né? Negar a ciência é negar a própria vida. E pior do que isso, é você colocar vidas em risco, né? Você sabe que eu estou passando uma fase agora muito difícil com o meu sogro. Ele contraiu Covid com 78 anos. Logo depois, dentro da Covid, como fator, né, complicador da Covid, infartou, né? Teve processos pulmonares graves também. E eu vejo assim, olha, como é que simplesmente se rasga determinados estudos ou a consciência da maioria da ciência com tratamento, tipo tratamento precoce, né? Tratamento, esquecendo que nós temos a nossa própria imunidade. Então, alguém se apropria da nossa imunidade, porque a virose ela pode ser assintomática, né? Você se apropria da imunidade para dizer, não, porque você tomou droga tal ou tal, você foi curado, ou você não teve por conta disso. Na verdade, você não teve, porque você tinha um padrão imunológico capaz, né, de derrotar o vírus naquela época. Mas essa negação à ciência me deixa muito triste, porque quando eu estudo os outros países que não negaram a ciência, eu vejo que muitas mortes nós poderíamos ter evitado, né, quando teríamos que agir não com discussões triviais ou marginais, mas com discussões centradas. O governo tinha que ter um centro de comando. Tá? Esse centro de comando teria que ser um esqueleto com governos estaduais, independente de posição política, partidária. Nós estamos numa pandemia, né? O vírus não tem cor ideológica, o vírus não tem cor política, né? O vírus mata negros e brancos e pardos, ricos e pobres. Certo? Então, os governos estaduais teriam que aderir a uma linha científica de tratamento. Primeiro, isolamento social necessário que for, de acordo com o grau, mais rígido, menos rígido. Depois, né, um trabalho de testagem, que isso não foi feito também no Brasil. Nós temos um índice de testagens ridículo pela população nossa, né? Depois, você tinha que ter, né, condições de recebimento desse paciente. Isso quer dizer, você tinha que ter um nível por ser um problema respiratório, você tinha que ter um nível de mecanização, tá certo? Com aparelhos respiratórios artificiais, capaz de atender a população. Então, eu fico muito triste. Eu fico muito triste porque eu conheço o corredor do hospital, eu conheço o corredor do hospital público. Neumann, olha, é de cortar coração. Tá certo? É uma tragédia, tá certo? Você escolher paciente para entubar, você escolher paciente para aplicar uma droga. Porra, isso é aquele filme ali, a lista né? Nós temos um histórico de eventos dessa natureza em hospitais públicos, né? E eu fico muito triste. Depois do negacionismo da ciência, a gente tem aí a manutenção dessa ideia, porque eu acho que o cidadão, o gestor, ele pode ter uma posição até que não seja racional, mas existe um entorno dele capaz de convencê-lo, né, a mudar de posição, mas não, se fixa numa ideia, se mantém a ideia e, olha, é muito ruim, o preço disso vai ser muito alto. São 500 eu vou te contar, as respostas, esse Fábio Faria, que é profissão genro, disse que não fala dos salvos. Não tem salvo. Tem o falso salvo. O cara que sai do leito e vai doente, sai com sequelas terríveis no pulmão, como o médico
o ministro Vital sabe disso, né? Sai problemas graves ou não, mas sai doente, sai diferente. Outra coisa, muitos saem do leito, mas deixam parentes próximos no cemitério, né? Aliás, não deixam porque não podem nem ir lá. Então, a mentira ultrapassa o próprio portal da doença e da morte com esse tipo de desculpa amarela e imbecil. Concorda? Olha, Neumann, vou te falar uma coisa que é o pós-Covid. Covid, essa virose, ela dura entre 14 e 21 dias, depende da gravidade, né, da exposição do paciente ao vírus, e ela tem 3 fases, né? Muito se publicizou sobre ela. Tem a fase do contágio, a fase inflamatória, tá certo? E a terceira fase, que é a fase trombótica. A fase inflamatória, a fase do contágio, você fica numa janela lá entre 3 e 8 dias, 9, 10 dias no máximo, que é a fase desse contágio. Vem de 3 dias. Aí vem a fase inflamatória, que é a fase que o pulmão enche, né, e fica inflamado. É um fogo. Os chineses, a medicina oriental trata da Covid como um fogo que resseca os órgãos. Eles tratam dessa forma. Então, o pulmão enche, né, de supervascularizado, com dificuldade de trocas, né, com áreas muito ruins para troca, com pouca área de troca gasosa, e aí o paciente passa, né, para a terceira fase, que é a fase mais complicada, que é a fase responsável por tudo isso que acontece, né, e que se deu o que falar também um negacionismo sobre supernotificação. Supernotificação, não existe isso. Sai o paciente, se ele tiver com boa capacidade de resistência, boa capacidade imunológica, ele sai, tá certo? E não entra na fase 3. Ele não entra na fase 3, ele vai para casa. Saiu, graças a Deus, saiu com a medicação que foi dada, corticoide, vitamina D, sim, o padrão, o protocolo. Mas a fase trombótica, que a maioria, principalmente os mais idosos, e agora, em estudos, os mais jovens, essa fase é a que mata. Você vê jovem de 30 anos morrendo. Por quê? Porque sai um trombo lá do pulmão e vai para o cérebro e dá um acidente vascular cerebral. Sai um trombo e vai para o coração e dá um infarto agudo do miocárdio. Sai um trombo desse e vai para o intestino e dá um infarto mesentérico. Então, são consequências da Covid. E essas consequências da Covid deixam o paciente, a partir de 15 dias, de UTI, o cara não anda mais. A musculatura, ele toma beta-bloqueadores que inibem a oxinação muscular, e aí você vê pacientes que saem sem conseguir botar uma colher na boca. Não andam depois. Aí você tem todo um processo de fisioterapia. Imagina esses sequelados, os milhares de sequelados. Mas o que é pior, imagina o marido que chega deixando a mulher no cemitério porque ela não resistiu. É uma pena, é uma tragédia humana, que a gente fica cada vez mais deprimidos. Você falou em supernotificação, me lembrei do relatório do servidor do TCU, Alexandre Costa Silva, Figueiredo Costa Silva Marques, que o sobrenome é uma dragona, cheia de general da ditadura, né? E que ele produziu um relatório falso, caiu na mão do presidente, disse que mandou para o pai, que é militar e tal. E eu sei que esse caso está na mão do meu querido, você falou no Zé Música, meu querido amigo, o Bruno Dantas também. O Bruno Dantas também é meu queridíssimo amigo. Olha, o Bruno, viu, Rizal, tá nesse livro aqui, ó. Acabei de lançar esse livro e uma das entrevistas dele é com o Bruno Dantas, Neumann Entrevista. Tem 70 entrevistas que eu fiz no meu blog no Estadão, e a Medina, que é uma editora portuguesa, que está completando 70 anos, tem uma subsidiária no Brasil, tem uma entrevista aí do Bruno Dantas. O Bruno Dantas que é o corregedor aí, né, está cuidando do episódio desse rapaz. De qualquer maneira, você já falou sobre ele na sua brilhante entrevista ao Correio Brasiliense,
e eu gostaria que você me desse a sua visão desse episódio de dentro, né, do Tribunal de Contas da União. Neumann, esse episódio nos pegou assim, absolutamente desprevenidos. Primeiro fato, um documento chega numa live ou chega num momento em que o presidente está saindo para conversar com seus apoiadores, o chamado cercadinho, e coloca isso é uma bomba para o TCU. Né? A Benjamin tratou imediatamente, nós temos um grupo que trabalha com a unidade técnica, que é isso. A unidade técnica já, pela tarde, já foi dizendo, olha, ministro, é falso, não existe isso, é falso esse trabalho. E aí começamos a apurar. Né? As apurações chegaram, nós temos um sistema de TI que ele é muito seguro, né? Muito seguro, todos os acessos eles são registrados, e chegamos a um servidor nosso, lamentavelmente, numa ação isolada, numa ação que está sendo apurada pela nossa comissão de sindicância, né? E é uma comissão que vai entregar o resultado ao ministro Bruno Dantas, que é o nosso ministro corregedor, em que eu referendo todas as suas avaliações qualitativas sobre ele. É um amigo irmão, a gente tem relações muito fortes, muito cristãs, pensamentos de ordem humana muito próprios de cada um. É um jovem, um ministro que daqui a um ano e pouco estará na presidência do Tribunal de Contas, né? Muito jovem, de um saber jurídico extraordinário. Mas está na mão dele, ele vai encaminhar o resultado da corregedoria para a presidente Ana Arraes, que deverá ter um posicionamento. Existe um código de ética que nós estamos votando a atualização dele. Isso, aí você pergunta, Vital, qual foi o impacto disso? Eu sou relator de um código de ética, tá certo? Que não é de um código, é do código de ética atualizado. E a parte que nós atualizamos chama-se conflito de interesse. Veja bem como a coisa chegou exatamente no momento em que eu terminei o relatório, encaminhei a disponibilidade para o plenário. Nós vamos votar daqui a 20 dias, ninguém da mídia ainda divulgou isso, mas vamos votar daqui a 15 dias, que o cerne dessa atualização do relatório, na área ética, é conflito de interesse. O que é que pode o servidor fazer e o que é que ele não pode? Tá certo? Ele pode advogar? Ele pode ser professor? Pode. Ele pode advogar no TCU? Não. Então, uma série de conflitos de interesse que a gente tem muito no judiciário. Né? E no nosso órgão não é diferente. A gente vê um servidor que, segundo as informações que nós temos já, né, publicizadas, isso não é segredo de ninguém, pega uma matéria, pega uma ideia, essa ideia ele rascunha, a gente chama papel de trabalho, no TCU esse rascunho é chamado papel de trabalho, e encaminha ao grupo de trabalho. Ele era supervisor desse processo. Então, ele encaminha ao grupo de trabalho para o grupo de trabalho analisar se aquela ideia, que é da supernotificação, tá certo? Se aquela ideia é uma ideia que possa ter materialidade e risco. Nós só estudamos uma ideia se ela existir como objeto, tá certo? E se ela tiver risco. Qual o risco dela? O risco dela absolutamente baixo, baixíssimo, inexistente. Por quê? Porque o médico é quem dá o laudo, o atestado de óbito. Então, ele coloca lá no laudo a origem da doença, o acompanhamento. O paciente tem uma evolução, ele chega com uma sintomatologia, logo depois do exame atesta COVID, e ele tem um histórico que vai para o médico no atestado de óbito. Então, era preciso ter um conluio, como eu disse na entrevista do Correio, um conluio de todos os médicos brasileiros que atestam que o paciente morreu por COVID, para justificar a tese de quê? Qual é a tese do servidor? É que em 2019 morreram X pessoas, tá? 2020 morreram o dobro, Y. Então, o diferencial entre X e Y é uma supernotificação. Olha que ideia absolutamente louca, para não dizer dolosa. Né? Dolosa, quem vai dizer é a comissão.
Mas aí pega essa matéria, entrega na mão da autoridade maior do país e passa a ser como se fosse um documento do TCU. Isso nos chocou, a gente reagiu imediatamente, afastou o servidor, nós afastamos da supervisão do trabalho, ele está 60 dias afastado, nós estamos apurando e a CPI também vai apurar, porque a CPI tem instrumentos que nós não temos. Nós estamos pedindo à CPI que mande para nós os instrumentos os telefônicos de mapeamento telefônico, telemático e outros fins que a CPI pode nos mandar. Ministro Vital do Rego Filho, me conte uma coisa. Esse escândalo da Covaxin chegou antes no TCU do que chegou, digamos, na CPI, não? Vocês já tinham tomado conhecimento dele, né? Chegou a origem desse conhecimento seria, por acaso, a investigação da Procuradora Federal Luciana Loureiro de Oliveira, que ouviu esse servidor, o Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, e encaminhou para vocês, normalmente, a coisa de rotina, e caiu na sua mão, porque o senhor é o relator, né? Não caiu na mão de Benjamin. Essa investigação é anterior à drenagem, à mudança de relatoria. Para você ter uma ideia, você perguntou qual é o tempo dela. O tempo dela é muito anterior à CPI. E aí eu acredito exatamente o trabalho do Ministério Público, né, do Distrito Federal, que motivou uma representação da unidade técnica. E eu tenho absoluta certeza que a unidade técnica usou elementos do trabalho do Ministério Público aqui de Brasília. Então, ela está sendo apuradas, essas diferenças de preço, a forma rápida como foi feita a contratação, uma série de situações estranhas no processo, mas a unidade técnica está apurando para encaminhar o ministro relator, que é o ministro Benjamin Zimmer. Olha, essa história da Covaxin, ela também motivou um furo da Júlia Afonso, do jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho. E a Júlia descobriu que a Covaxin foi comprada com um ágio, né, um sobrepreço de 1000%, custava $1, passou a custar 15, né, $1 e pouco, $1,30, passou a custar 15, um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões aos cofres públicos. Não foi feito ainda porque a vacina não chegou, não foi paga, mas houve uma tentativa de pagar uma antecipação de $45 milhões, que são 200 milhões de reais. Né? Foi reservado... Desculpa, foi reservado orçamentariamente, foi reservado uma rubrica para pagar a vacina. Ou seja, esse dinheiro não pode ser usado para nada, nem para comprar outra vacina. Enquanto essa vacina não chegar, o Brasil não pode usar 1 bilhão e 600 milhões, é isso? Exatamente. Para comprar qualquer outra vacina. O Ministério da Saúde tem que mandar para a Comissão Mista de Orçamento um remanejamento dessa rubrica, para poder votar na Comissão Mista de Orçamento e dizer assim, olha, essa rubrica não vai ser mais utilizada e nós vamos utilizar nesse outro contrato, nessa outra janela orçamentária. É muito bom esse esclarecimento do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Pois bem, nada disso foi respondido pelo governo até agora. O que o governo fez até agora foi mandar um sujeito chamado Onyx Lorenzoni, demitido da Casa Civil por incompetência, demitido do Ministério da Cidadania por incompetência, na má distribuição do auxílio emergencial na pandemia, e agora na Secretaria-Geral da Presidência. E aqui, ministro Vital do Rego, aqui, ó, esse livro aqui, ó, sabe qual é a importância desse livro na minha vida? Sabe qual é? Tá vendo essa? Isso aqui é uma xilografia de Ciro de Uiraúna. Foi ao lançar esse livro em Campina Grande, na churrascaria do Manuel da Carne de Sol, que eu conheci Maria Isabel, minha mulher, mãe do meu filho Arthur, de 2 anos. Aqui no capítulo 11, Polícia Pública e Interesses Privados, eu narro o episódio do Estado policialesco do Márcio Tomás Bastos no governo Lula. E agora nós estamos vivendo uma coisa pior, que é o seguinte: a reação
do Bolsonaro é mandar o Onyx Lorenzoni abrir um processo, uma investigação na Polícia Federal, que é uma polícia que o senhor sabe muito bem, é de Estado, na Advocacia Geral da União, que é uma advocacia particular do presidente desde os tempos de Dilma Rousseff com o Zé Eduardo Cardoso, na Controladoria Geral da União, que já foi um órgão de respeito, quando estava na mão, por exemplo, do Valdir Pires, né? E mandar um processo para a Procuradoria Geral da República, que atualmente trabalha como advogado da família Bolsonaro, o senhor Augusto Aras. Pois bem, só que eu acho que não é mais Estado policialesco, viu, ministro Vital do Rego? Eu acho que agora é um método miliciano. As milícias do Brasil inteiro é que usam esse método de assustar e retaliar eventuais testemunhas de seus crimes. Então, o senhor não precisa nem responder essa pergunta, mas, como democrata que é, filho de democrata, Vital era um grande democrata, de quem o senhor herdou o nome, né? Não pode admitir que órgãos de Estado, o senhor que foi deputado, que sabe muito bem disso, seja usado como órgão de governo. Imagina órgão de uma determinada pessoa. O que o senhor quiser falar sobre isso, o senhor fala. O senhor não quiser falar. Eu não vou deixar de responder, não. Me permita, eu não vou deixar de responder, até pela minha história. Pela minha história de vida, você sabe que eu, na minha infância, minha primeira infância foi ser filho e neto de caçados no regime de exceção pelo AI-5. No mesmo dia, no dia 13 de janeiro de 69, a Voz do Brasil noticiou que Vital do Rego e Pedro Gondim foram caçados pelo AI-5. Então, eu sei muito bem o que é um regime de exceção. Eu sei muito bem o valor de uma democracia. É o maior patrimônio que nós brasileiros temos, né? E o Estado está acima dos homens, né? O Estado está acima dos homens. E a democracia, né, é patrimônio desse Estado. E eu sou avesso, completamente avesso, a qualquer tipo de interferência que possa agentes do Estado ter que abalem, né, princípios democráticos tão caros ao Brasil, porque muitos perderam, enquanto nós passamos 10 anos meio que fora da sociedade. O caçado, naquela época, ele tinha uma vigilância. Os fatos da minha infância são fatos que envolvem, por exemplo, eu sair de casa para estudar e ver uma rural do Exército na porta da minha casa, a Rua João Moura, que você conhece tão bem, né? Então, são marcas que nunca saíram do meu HD de infância. Então, eu acho que eu tenho um compromisso com essa democracia, eu tenho um compromisso, né, enquanto cidadão, em manter essa democracia contra qualquer tipo de ataque. Esse é o meu ponto de vista. Ministro Vital do Rego, agora, existe uma narrativa aí, bolsonarista, de que a Revolução de 64, que foi um golpe militar, só combateu o comunismo. Pedro Moreno Gondim era comunista? Absolutamente. Olha, eu vou lidar depois. Eu tenho como patrimônio, como relíquia, né? Eu vou lhe dar o levantamento da Comissão de Verdade, o acesso aos autos da cassação de Pedro e de Vital. Coisas ridículas, assim, dizendo que Pedro, enquanto governador, recebeu líderes da Liga Camponesa, né? Pedro estava recebendo, Vital tem ligações com Miguel Arraes. São coisas fofoca de esquina, né? Fofoca, coisas absolutamente ridículas sob o ponto de vista legal, que motivaram simplesmente a indicação para caçar 2 mandatos que foram conseguidos com apoio popular. Absolutamente, assim, para não dizer risível, porque foi dramático, foi trágico para nós. A gente não tinha... meu pai passou a não ter acesso a empregos, vivia como advogado, voltou a advogar. Então, foi difícil. Meu avô também, mas, enfim, graças a Deus, é uma história que pode ser hoje também colocada na nossa biografia. E qual linha do Partido Comunista o Vital do Rego
não deve ter tido problema de emprego, porque o Vital do Rego foi um dos mais brilhantes advogados que eu já vi atuando na vida. Então, mas aí também mas mesmo assim, sei que muita coisa ele perdeu com isso. Mas qual era a linha dele? Ele era a linha soviética, a linha chinesa, a linha albanesa, ou a linha rego do comunismo? A linha rego, a linha do trabalho, a linha da liberdade, a linha da democracia, mas também a linha da coragem. A linha da coragem. Havia um grupo, né, de 25 parlamentares, em que 24 esse grupo eles tinham uma posição, não vou dizer de rebeldia, mas uma posição de independência, né, em relação ao governo militar. E muitas coisas, muitos acontecimentos, esse grupo ia à tribuna e expor os seus pensamentos. Então, esse grupo era taxado logo como comunista, né? Mas, acima de tudo, quem conhece, você conhece a nossa família, não tinha nada de comunismo, nós somos da terra, nós somos criados no campo, nós temos uma vida agrária, temos uma origem digamos assim, de classe média, e achamos que o comunismo ele é um evento histórico da humanidade, tá certo? Mas você adere ou não a ele, efetivamente, as suas linhas de pensamento, nós temos linhas de pensamento democráticas, acima de tudo, democráticas. E a coragem, eu acho que a coragem e a rebeldia e a independência foram os motivadores, além da vingança dos quadros da Paraíba contra os mandatos de Pedro. Isso que eu ia lhe dizer. Quem estava no poder na Paraíba na época, né? Aquela coisa da rivalidade, né? Mas olha, eu volto a apelar para o seu espírito humanista de médico. Sabe onde fica Pau dos Ferros, ministro? Sei, Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros fica muito perto de onde eu nasci. Uraúna, lá onde eu passei lá. O Vital sentava na minha rede com uma bacia embaixo, não vou contar por aqui. Em Pau dos Ferros, antes disso, numa cidade que eu nem me lembro o nome, lá no interior do Rio Grande do Norte, o Bolsonaro mandou uma menina tirar a máscara. Em Pau dos Ferros, um pai desavisado entregou um bebê, uma criança, não um bebê, mas uma criança, uma menina, no braço dele, e ele arrancou a máscara da menina. Uma agressão à infância, uma agressão à mulher, uma misoginia, e que no último vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro, eu disse: Bolsonaro não gosta de mulher. Essa é a definição exata. Isabel ficou brava, disse: não, é misógino. Mas o Bolsonaro não gosta de mulher. Então a menina já é mulher e ele arranca a máscara da menina. Na condição de médico, na condição de homem público, que todo dia encara a morte de 2.000 brasileiros. O senhor sente o quê? Repugnância? Medo? Indignação quando vê uma imagem dessa? Eu vou usar duas expressões aí. Vou pegar das 3 ou 4 expressões que você colocou, 2. Eu sinto temor. Medo é uma palavra que eu não gosto de usar, não gosto de incluir no meu dicionário medo, temor. Né? Eu sinto temor e sinto indignação. A indignação é a primeira. Como médico, eu acho que o presidente não podia dar um exemplo desse, até porque nós não temos a chamada, né, imunização de rebanho, que é algo que ainda nenhum país do mundo conseguiu atingir. Aqueles que pensavam que atingiram, houve um retrocesso, né? Houve um retrocesso. Portugal está aí, Portugal agora fechou de novo, Lisboa está sitiada, está completamente fechada, né? A Inglaterra já está começando a estudar retroceder as suas medidas, mas o padrão mínimo de lavar as mãos, passar álcool em gel pelas mãos, álcool 70%, se seja 70%, usar máscara, é algo elementar. É como calçar o sapato e vestir a roupa, estando fora da sua casa. Né? Então, eu acho que o presidente expõe na sua figura. O presidente é uma pessoa, né, que tem as suas posições, tá certo? E ele tem os seus seguidores, ele cria opinião. A sua condição de presidente da República, ele cria opinião, ele faz opinião, tá certo? E esse é um exemplo que ele não pode dar. Permita-me, como cidadão, me sentir indignado, como médico, porque eu sei
tá certo? Que aquelas gotículas de saliva, aquelas gotículas de secreções que possam sair de um corpo humano contaminado, vai, com certeza, infectar desde um bebê recém-nascido até um homem de 90 anos. Eu acho que medo. Por que eu tenho medo, não? Temor. Porque se cria uma narrativa, né? Se cria uma narrativa. E esse Brasil está muito. Já está na minha casa aqui, eu estou fazendo de casa para você, uma próxima agenda minha, né? Inclusive, está ali na sala, mas está nos ouvindo aqui, porque a narrativa. Eu estou discutindo com um colega exatamente o custo dessa narrativa. Esse é o meu temor, porque vai se tornando uma publicidade, uma propaganda, o não uso da máscara. Daqui a pouco tem lá 15%, 20% da população brigando nos ônibus, já teve caso disso, brigando no metrô, porque uma pessoa chegou para um outro, bote a máscara. Ela está tentando se proteger, bote a máscara. Você pode ser um agente infeccioso. O cara chegou e deu um murro no outro, bateu no outro. Eu acho que por isso é que o meu temor, que esse Brasil caminha com essa politização, com esse extremismo, né? Com essas posições extremadas, ele caminha aí para uma relação entre nós muito desarmônica. Eu não quero nem adjetivar o que eu penso sobre esse momento, mas eu tenho muito temor do que vai acontecer no Brasil se as autoridades públicas não centrarem uma conduta. Nós estamos com uma terceira onda chegando, para atender, chegando, e eu tenho assim a certeza absoluta de que ou a gente para e diz, olha, bicho, vamos cuidar, deixa a política de lado, deixa 2022, nós temos o ano todo de 2021, nós hoje somos campeões em médias, lamentavelmente, campeonato trágico, né? Em médias percentuais, em médias proporcionais, em médias absolutas, certo? Então, eu estou preocupado da gente continuar com 2.000 mortes por dia, com essa polarização, com essa briga, com esse negacionismo que se estabeleceu no Brasil. O ministro Vital do Rego, Lula 49%, Bolsonaro 23%, Ciro 7%, Dória 5%, Mandetta 3%. Ministro Vital do Rego, o PT estava morto e enterrado. Apareceu um tal de Lázaro, que desafia ali a polícia do Distrito Federal e de Goiás. Mas o Lázaro mesmo aí é o Lula. Levanta-te e anda. E o Bolsonaro chegou no Lázaro e disse, levanta-te e anda. Eu quero lhe dizer o seguinte, eu tenho medo medo. E acho que o medo é um sentimento nobre. E tenho medo do Lula e tenho medo do Bolsonaro perder a eleição, dizer porque que não tinha voto impresso e dar um golpe. Será que eu estou temeroso demais? Não. Eu acho que eu falo como cidadão, permito todos os seus telespectadores, todos os seus ouvintes, todos os seus internautas me tirem agora da condição de julgador, porque eu não quero misturar as coisas, eu tenho que ter o padrão que a lei me exige. Eu acho que, sem personificar ninguém, eu acho que posições extremadas, eles criam um ambiente muito assustador. Por isso o seu medo, né? Que é um sentimento nobre, é um sentimento de preservação da vida, né? Então, esse é um fato. Da vida e da democracia. Da democracia. Da vida e da sua tradição democrática. Agora me diga, estou terminando, viu? Pode dizer para o pessoal que já estou terminando aqui. Lula não foi inocentado, mas vai ser. Qual será o peso dele em 2022? Campina Grande é uma cidade conservadora, não é isso? Mas a sua visão daí de Campina, o senhor está em Campina agora? Eu estou em Brasília, indo para Campina. Em casa. À 1h da tarde. Estou em casa. Daí o ambiente do escritório aqui. Eu acho que o que eu vejo é que o presidente
Lula teve ressurgiu, né? Ressurgiu com situações que trouxeram novamente a uma confortável posição, segundo as pesquisas de opinião. Por outro lado, o presidente Bolsonaro ele mantém, mesmo com uma desaceleração ou não mais uma estagnação, mais uma diminuição, né? Um derretimento de algumas bases que foram importantes para a vitória dele. E existe um vazio enorme entre esses dois, que até agora não sensibilizou a sociedade. Eu estou falando isso como eleitor, aqui não é o político, mais que eu não sou. Então, existe esse vazio, tá certo? Eu não vou me posicionar em que situação eu me encontro, mas existe esse vazio, cientificamente falando, existe esse vazio, tá certo? Que é um desafio, tá certo? A classe política brasileira, ou da sociedade brasileira, ela encontrar representações que possam efetivamente ser porta-voz, ser protagonista desse meio termo entre dois extremos. Agora, o praticamente ex-decano do Supremo, o Marco Aurélio Mello, disse que Moro é um herói do Brasil. O que é que o Vital do Rego acharia? Que o Vital do Rego pai, que o Moro realmente está ressurgindo ou que o Moro está afundando? Eu vou dizer que o Vital do Rego pai, ele sempre teve como princípio de vida profissional, o Estado de Direito, a preservação do Estado de Direito. Eu acho que qualquer ação que possa colocar em risco, eu falei da democracia, né? E da democracia surge a Constituição. Da Constituição surgem as garantias individuais. Dessas garantias individuais está a preservação do Estado de Direito, que eu tenho, que você tem. Qualquer ataque ao Estado de Direito, para mim, é um ataque repulsivo, sem nominar ninguém. Isso aí. Olha, foi um prazer muito grande ter reencontrado você um dia depois do São João, São João, 2 dias depois da véspera de São João, mas nós dois, longe do da nossa amada Rainha da Borborema, comemorando aqui, ó, o bicampeonato da Raposa. Hein? Valeu, meu grande abraço, muito prazer. Dá um beijo aí em Vilalba, muita sorte aí pro pai dela e que Deus o proteja e nos proteja também. Tá bom? Amém. A todos nós, Amém. Eu que agradeço. Quero dizer que eu fiquei muito feliz em lhe ver tão bem, um astral tão bom, mesmo diante de todas essas preocupações que nos envolvem. Transmitir ao teu internauta, ao companheiro que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento, a alegria de poder ter participado desse bate-papo tão espontâneo, tão leve, né? E dizendo que, como eu disse no início da entrevista, não ficou nenhuma pergunta sem resposta. Não ficou mesmo. Gratíssimo amigo, gratíssimo, né? Espero poder encontrá-lo brevemente, já podendo dar aquele abraço. Abraço!